Além dos cargos que eu falei para vocês, tem mais duas situações que são restritas a brasileiros natos. Primeiro é o Conselho da República. O que é o Conselho da República? O Conselho da República é uma instituição que ela assessora o presidente da República. Aqui, artigo 89 da Constituição. O Conselho da República que vai fazer uma assessoria do presidente da República, um conselho como se fosse uma espécie de conselho consultivo. Será composto pelo vice-presidente, além do presidente, né? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos. Ok? 6 cidadãos brasileiros natos. Então, o artigo 89, inciso... Qual foi o inciso? Acho que foi o inciso 7, né? Aqui, inciso 7. Constituição Federal prevê que o Conselho será composto por brasileiros natos, além dos demais membros. Ok? O último não é restrito a não se limita a brasileiros natos, mas não inclui todos os brasileiros naturalizados, que é o artigo 220, bora ver, 220 e pouquinho. Não. Aqui. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens é privativa. É apenas para brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Tá bom? Ou de empresas ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, quando pessoa física, devem ser de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Aí aqui, Larissa, é uma situação excepcional daquela que tu perguntaste. Aí sim, aqui o prazo é depois de ser naturalizado. Então, ele naturalizou, aí depois de 10 anos ele pode ser proprietário. Mas isso é uma exceção, tá bom? A regra é que o prazo seja cumprido antes. Primeira pergunta. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Vocês fizeram algo muito grave, aí o Brasil disse, não, Janaína, você não vai ser mais brasileira a partir de hoje. Pode ocorrer isso? O que vocês me dizem? Hein? Ou não pode ocorrer? Vocês estão no silêncio total, ok. Não, gente, não pode. O brasileiro nato, ele sempre será, quer dizer, deixa eu corrigir aqui. Ele não pode perder a nacionalidade em razão de algo que ele tenha feito. Porque tem hipótese de perder, tá? Mas assim, não é porque ele fez algo muito grave, não é porque ele cometeu um crime, não é porque ele sei lá, ele se envolveu, não.
vai ver que ele pode perder a nacionalidade se ele optar por outra. Dizer, não, eu não quero mais ser brasileiro, eu quero ser agora francês, eu quero ser espanhol, eu quero ser indiano. Mas não é por um crime que ele tenha cometido algo do tipo, tá bom? Mas bora lá. E o naturalizado? O naturalizado pode ter o chamado cancelamento da naturalização, tá bom? Ou seja, ele passa por um processo para se tornar nacional, em razão, e aí tem várias hipóteses, em razão, por exemplo, de ele ter fraudado documentos no processo, em razão dele ter desenvolvido atividades nocivas, ou seja, contrárias ao interesse nacional, ele vai perder a nacionalidade. Exemplo, apresentar, fraudar o processo ou desenvolver atividade nociva ao interesse nacional, vir a perder a nacionalidade. A gente chama de cancelamento da naturalização. A pergunta, isso pode ser feito com base... Opa, dá lá em cima. Aqui. Isso vai ser feito como? É um ato, vocês acham que é um ato administrativo ou depende de decisão judicial? Hein? Depende de decisão judicial, tá bom? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Você diz, professor, mas aqui consta só atividade nociva ao interesse nacional. O senhor falou, por exemplo, em fraudar documento. Isso é decisão do Supremo. O Supremo diz que em caso de fraude à documentação também se aplica o inciso primeiro, tá bom? São hipóteses taxativas. Deixa eu até colocar aqui. Hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional. Tá. Isso deve se dar por meio de decisão judicial. Não cabe ato administrativo. Ok? Não cabe ato administrativo. Aí chegamos a um ponto que vale tanto para o nato quanto para o naturalizado, tá bom? O nato ou naturalizado que escolher ter uma outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. Aí você vai dizer assim, professor, mas tem um pessoal que tem dupla nacionalidade. Como é que funciona isso? Você está dizendo assim, ó, eu sou brasileiro, eu escolhi ter uma outra nacionalidade e vou perder a minha. Como é que funciona para esse pessoal aqui
que tem dupla nacionalidade. Já viram alguém assim? Porque tem duas exceções. Primeira exceção é não ocorre, não há perda. Primeiro lugar, quando se tratar de nacionalidade originária. O que é nacionalidade originária, gente? Hein? Nacionalidade originária é quando você adquire aquela nacionalidade não por vontade, onde você tem o direito de nascimento. Então, bora aqui, bora assim. Tem muito caso com italiano, por exemplo, e japonês, assim. Então tá. Janaína nasceu no Brasil e tal, mas ela é descendente de japoneses. E aí ela quer virar japonesa, ela quer adquirir a nacionalidade japonesa depois de um tempo. Aí ela pega, vai morar lá e ela adquire a nacionalidade não foi porque ela foi morar lá, mas porque ela é descendente de japoneses e ela tem direito à nacionalidade originária por jus sanguinis. Ela vai perder a nacionalidade brasileira? Não, porque essa nacionalidade dela é originária, a outra que ela adquiriu. Ele perde, então, gente, quando a nacionalidade for adquirida, ou seja, bora mudar o caso. Janaína foi morar em outro país, ela foi morar, sei lá, nos Estados Unidos, e aí lá ela casou com um americano e tal, e aí depois de um tempo ela passou a ter o direito a adquirir a nacionalidade americana. Pergunta, ela vai perder a brasileira? Vai perder. Por quê? Porque aqui ela escolheu adquirir uma outra nacionalidade. Ela não tinha direito de nascimento. Ela passou por um processo de naturalização. Claro, essa hipótese? Ou, gente, quando a naturalização condição à permanência ou exercício de direitos naquele país. Exemplo. Mesma coisa de Janaína. Janaína se mudou para a Espanha. E lá eles disseram assim, olha, Janaína, ou você se naturaliza, ou você vai ter que sair do país. Você vai ter que sair desse país. Então, ou você adquire a nacionalidade, ou você vai ser expulsa. Ela escolheu voluntariamente adquirir aquela nacionalidade? Não, ela não escolheu. Ela foi obrigada. Nesse caso, ela não perde a nacionalidade. Vocês já viram aqueles casos de jogadores? Bora lá. Talvez o Antônio saiba. Aqueles jogadores ou Yuri, aqueles jogadores que vão jogar na Europa e adquirir a nacionalidade para jogar na seleção deles, tipo o Diego Costa na Espanha, eles perderam a nacionalidade brasileira, Antônio? O que é que tu acha? Ou Yuri? Ou vocês, meninas? Vocês podem gostar também e acompanhar. Ou ninguém acompanha futebol, pode ser também. Gente, eles perdem. Então, é muito comum isso. Vamos ver se é época de Olimpíadas, né? Ah, olha só, fulano de tal, ele era brasileiro e ele veio jogar vôlei de praia na Rússia. Ele foi obrigado? Não. Ele adquiriu a nacionalidade porque ele quis. Ele perde a nacionalidade brasileira? Perde. Perde a nacionalidade. Ok, gente? Claro até aqui?